No dia do meu noivado, descobri que a amante do meu pai era ninguém menos que minha melhor amiga. Parados a poucos metros de distância, eu os vi abraçados. Meu mundo desabou. Instintivamente, procurei meu noivo, Cole Parker, na esperança de encontrar algum conforto. Mas no segundo em que minha mão roçou na dele, senti apenas frieza. Suas mãos estavam cerradas em punhos apertados. Confusa, olhei para ele. Seus olhos estavam vermelhos, seu rosto contorcido de raiva e ciúme. Antes que eu pudesse reagir, ele avançou e deu um soco no meu pai. Richard Hayes, você ousa tocar na minha mulher? Eu vou te matar! Fiquei ali parada no meu vestido de noivado, congelada no meio de uma rua movimentada. Parecia que eu tinha caído em um abismo de gelo. Meu noivo e meu pai estavam brigando no dia do meu noivado, por causa da minha melhor amiga. Não poderia imaginar nada mais absurdo ou humilhante. Os convidados que vieram comemorar ficaram sem palavras. Seus olhos alternando entre a briga e eu. Seus sussurros mal conseguindo mascarar sua diversão ou pena. E então minha suposta melhor amiga, Mia, veio até mim com um sorriso presunçoso estampado no rosto. Ela me olhou de cima a baixo, completamente imperturbável diante do caos. Lila Hayes, disse ela, com a voz carregada de escárnio. Por que você tem tudo? Por que você tem que viver uma vida de luxo enquanto eu não tenho nada? Não é justo. Mas não se preocupe. Agora tudo o que você tem me pertence. Suas palavras me abalaram ainda mais. Virei-me para minha mãe, desesperada por algum tipo de apoio, algum conforto. Mas, para meu horror, ela estava parada ali, observando tudo acontecer com uma expressão fria e indiferente. Meu coração afundou enquanto eu cambaleava em direção a ela, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Você sabia, não sabia? Eu disse com a voz trêmula. Minha mãe suspirou, seu rosto desprovido do calor que ela havia demonstrado antes, durante a festa de noivado, quando ela me chamou de sua filha preciosa. Sim, ela admitiu, com um tom neutro. Eu sei há algum tempo. Por que você não me contou? Eu gritei, minha voz embargada enquanto as lágrimas arruinavam minha maquiagem cuidadosamente aplicada, borrando em uma bagunça grotesca. De que adiantaria? Como ela disse com a voz insensível. Você seria apenas mais uma pessoa sofrendo. As famílias Hayes e Parker precisam que esse casamento aconteça. Você tem outra opção? Eu ri amargamente. O som era oco e cheio de desespero. Então é isso que eu sou para você, eu disse, com a voz trêmula. Uma ferramenta para essa aliança. Minha felicidade não importa. Lealdade não importa. Honestidade dentro dessa família não importa. Importa? Minha mãe desviou o olhar, olhando para a briga entre meu pai e Cole, agora sendo interrompida por seus assistentes. Lila, disse ela, com a voz áspera. Que direito você tem de reclamar? Ninguém nessa família tem vida fácil. Palavras me atingiram como um golpe. Eu cambaleei, minhas lágrimas turvando minha visão enquanto eu colocava minha cabeça no dissipador. Uau! Sussurrei com a voz cheia de sarcasmo. Meu dia de noivado, um dos dias mais importantes da minha vida, e meu pai, meu noivo, minha melhor amiga e até minha mãe me traíram. Que piada patética eu sou. Com isso, me virei e corri, ignorando as vozes que chamavam meu nome. Não consegui ficar ali nem mais um segundo. Todo mundo naquele lugar me dava nojo. Quando Cole voltou para casa naquela noite, eu já tinha destruído tudo na suíte de noivado. Os criados se amontoaram num canto, aterrorizados demais para intervir, observando-me atravessar a sala como um furacão. Quando finalmente desabei no chão, exausto e sem fôlego, Cole entrou. Sua camisa estava desabotoada na parte de cima, revelando hematomas no peito e um corte recente na bochecha. Ele olhou para mim sem nenhum remorso, com uma expressão fria e condescendente. Você terminou? Ele perguntou, seu tom cheio de irritação. Olhei para ele através das lágrimas, desejando que meu olhar pudesse cortá-lo como uma faca. Leland, ele começou, com a voz calma, mas zombeteira. Isso é só um acordo comercial. Achei que nós dois entendíamos isso. Não achei que precisasse da sua permissão para ver outras mulheres. Suas palavras fizeram meu sangue ferver. Peguei um vaso quebrado do chão e atirei nele com toda a força que me restava. Mas ele desviou sem esforço, deixando-o se espatifar contra a parede atrás dele. Cole soltou uma risada baixa e balançou a cabeça. Traga-me um espelho. Ele chamou um dos criados. Os funcionários correram para encontrar um que não tivesse sido destruído pela minha fúria. Voltaram com um pequeno espelho rachado, que Cole agarrou sem hesitar. Sem se importar com as bordas irregulares, ele empurrou o espelho na minha frente. Olhe para si mesma. Ele zombou. Dê uma boa olhada. O que você vê? Uma pirralha mimada fazendo birra? Você é patética. Muito diferente da mulher elegante e equilibrada que você finge ser. Você não passa de uma vergonha. Diga-me, Lila, o que você tem que se compare a Mia? Olhei para o meu reflexo. Minha maquiagem estava arruinada. Meu cabelo uma bagunça emaranhada. Meu rosto coberto de lágrimas e rímel borrado. Eu parecia um fantasma de mim mesma. Nada, sussurrei com a voz rouca. Não me resta mais nada. Agora é tudo dela. Parabéns, Cole. Você pode compartilhar uma prostituta como meu pai. As palavras mal saíram da minha boca quando sua mão me atingiu no rosto. A força do tapa me jogou contra a mesa de centro. Minha cabeça bateu na beirada e o sangue começou a escorrer pela minha testa, misturando-se à sujeira no meu rosto. Calha a boca, porra! Rugiu Cole, com a voz cheia de veneno. Você não é nenhum anjo. Não haja como se fosse uma vítima inocente. Você tem sorte de eu ter concordado em me casar com você. Se insultar a Mia de novo, vou garantir que se arrependa. Ele deu um passo para trás, olhando para mim com puro desdém. Quanto ao seu pai, acrescentou sua voz fria, agora por me contrariar. A fortuna da família Hayes não é dele para controlar. Seu telefone vibrou, interrompendo seu discurso. A raiva em seu rosto desapareceu num instante, substituída por um sorriso doce e enjoativo quando ele atendeu a chamada. Eu sabia exatamente quem estava do outro lado da linha. Mesmo depois de tudo que aconteceu, ele ainda sussurrava coisas doces para Mia. Senti a bile subir à minha garganta. Antes mesmo de perceber o que estava fazendo, eu me lancei contra ele, batendo meus punhos contra seu peito. Seu mentiroso! Gritei. Você disse que me amava. Foi a única razão pela qual concordei com essa farsa de casamento. Vocês são todos mentirosos, cada um de vocês. Cole me agarrou pelos ombros e me empurrou para o chão. Você causou isso a si mesma. Ele rosnou, pressionando minha mão com a bota. Os cacos de vidro cravaram-se na minha palma, fazendo-a sangrar. Você acreditou em mim porque é uma idiota, sibilou ele. Você não passa de uma tola ingênua. Não me culpe pela sua estupidez. Voltei para a propriedade Hayes como um cadáver ambulante. A casa estava estranhamente silenciosa. O barulho habitual dos funcionários completamente ausente. A mansão imensa parecia mais fria e vazia do que nunca. Na sala de estar, meus pais estavam envolvidos em um confronto tenso. Richard Hayes disse minha mãe. Evelyn, calmamente, tomando um gole de chá. Posso te dar cobertura dessa vez? Limpar a bagunça do desastre do noivado da Lila. Ah, mas vou precisar de 10% das ações da empresa em troca. Meu pai se levantou do sofá com o rosto contorcido de fúria. Evelyn, não me empurre! Ele gritou, sua voz ecoando pela sala. Ela soltou uma risada aguda, nada impressionada com a explosão dele. Te pressionar?
Você é quem anda por aí como um idiota, sem nem ser esperto o suficiente para esconder seus rastros. Você não conseguiu esconder sua amante da sua própria filha. E vamos falar sobre quem você escolheu. Mia? Sério, Richard? De todas as mulheres do mundo, você a escolheu? Que desespero. Com suas palavras, a raiva do meu pai se transformou em um sorriso frio. Sentando-se novamente, ele passou a mão pelos cabelos grisalhos, recuperando o controle. Lila e Mia são próximas, não são? Disse ele, em tom debochado. Tudo o que fiz foi aproximar a família. Um pouco de união, por assim dizer. Minha mãe zombou. Você é nojento, Richard. Assine os papéis. Você vai me dar as ações ou não? Fiquei congelada na entrada, escondida nas sombras, com lágrimas escorrendo silenciosamente pelo meu rosto. Aos olhos deles, eu não era filha deles. Eu nem era uma pessoa, eu era apenas uma ferramenta. Todo o amor e privilégio que me deram ao longo dos anos não passava de um investimento. Um animal engordado para o abate, pronto para ser negociado em benefício deles. Enxuguei minhas lágrimas e entrei no quarto, com os pés pesados, mas determinados. Quando me viram, o ar mudou. O sorriso irônico do meu pai vacilou por um breve momento, mas ele rapidamente o disfarçou. Minha mãe nem se mexeu, sua expressão tão indecifrável como sempre. Então foi por isso que você me teve, eu disse, com a voz baixa e oca. Não porque você queria um filho, mas porque você precisava de uma ferramenta. Adotar um não teria sido mais barato? A expressão do meu pai endureceu. Alcançando a régua ornamentada sobre a mesa lateral, ele a pesou na mão como se fosse uma arma, com um olhar afiado e autoritário. Lila, disse ele com a voz fria. É assim que você fala com seu pai? Minha mãe ficou parada, desinteressada no drama que se desenrolava. Ela suspirou, claramente decidida a sair do quarto. Ignorei a presença iminente do meu pai e me virei para ela. Mãe, sussurrei com a voz trêmula. Você nunca me amou, não é? Ela me olhou de cima a baixo, seus lábios se curvando em um sorriso fraco e cheio de pena. Lila, ela disse finalmente. Olha o estado em que você está. Você é vergonhosa. As palavras dela foram mais fortes do que o tapa que Cole deu mais cedo naquele dia. Vergonhoso? Repeti, rindo amargamente enquanto as lágrimas queimavam meus olhos. E quanto a Richard Hayes e Cole Parker? Existe alguém nesta cidade mais humilhante do que eles agora? Meu pai se levantou lentamente, sua presença sufocante enquanto caminhava em minha direção. Seu olhar estava carregado de decepção. Lila, disse ele, com a voz baixa e ameaçadora. Você se esqueceu do seu lugar. Depois de tudo que esta família fez por você, depois de todo o esforço que fizemos para criá-la, é assim que você nos retribui? Soltei uma risada vazia, encarando através de uma névoa de lágrimas. Até mesmo sua decepção era carregada de crueldade. Você está certo. Eu esqueci meu lugar, eu disse com a voz embargada. Fui tola o suficiente para pensar que poderia ter amor verdadeiro. Uma família de verdade. Mas eu esqueci. Esta família não passa de monstros. E eu sou apenas mais um peão no seu jogo. Meu pai assentiu, impassível diante das minhas palavras. Se você é teimosa demais para enxergar a razão, então é hora de clarear a mente, disse ele friamente. Vá até a capela e se ajoelhe. E certifique-se de que tragam um tapete vermelho para você. Meu estômago embrulhou. O tapete vermelho não servia apenas para ajoelhar. Era forrado com pontas afiadas e irregulares. Meu pai já o usara para punir funcionários desobedientes. E a ideia de ser forçada a usá-lo me gelava o sangue. Olhei para ele horrorizada, mas ele apenas sorriu. Lila, disse ele, em tom de zombaria. Seu pai teve um dia difícil. Você realmente acha que pode escapar disso sem consequências? O pânico tomou conta de mim e tentei correr. Mas os guardas lá fora já estavam esperando. Eles me agarraram pelos braços, ignorando meus gritos e lutas, e me arrastaram para a capela. No momento em que me forçaram a descer sobre o tapete vermelho, uma dor percorreu meus joelhos como fogo. Mordi o lábio para não gritar. Mas lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu encarava meus pais, que estavam parados na porta, observando com fria indiferença. Com os dentes cerrados, cuspi. Nunca me casarei com Cole Parker. Nunca ficarei nessa casa. Enquanto eu estiver viva, deixarei essa família, e eu nunca mais vou voltar. Horas depois, os guardas me arrastaram de volta para meu quarto. Minhas pernas estavam fracas demais para me carregar. Naquela noite, ouvi o rugido de um motor lá fora. Alguém entrando na propriedade em um carro esportivo. Não muito tempo depois, a porta do meu quarto rangeu ao abrir. Eu não conseguia ver claramente, mas conseguia sentir o cheiro do perfume suave e familiar. Não se incomode em fingir que está dormindo. Ela disse com a voz cheia de diversão. Eu sei que você está acordada. Forcei meus olhos inchados a abrirem, encarando-a enquanto ela se inclinava sobre mim, seu rosto iluminado com zombaria e triunfo. Por quê? Eu resmunguei. Por que você está fazendo isso comigo? Ela riu, balançando a cabeça. Ah, Lila, você já esqueceu? Eu te disse, quero tudo o que você tem. Ela fez uma pausa e acrescentou com um sorriso irônico. Embora, devo admitir, tenha sido um pouco decepcionante. Acontece que você não passa de um belo pacote escondendo uma pilha de lixo. Ninguém te ama de verdade, não é? Nem seus pais, nem Cole. Você é patética. Suas palavras me feriram profundamente, mas fiquei em silêncio. Agora ela continuou, com uma voz presunçosa. Todos me amam. Seu pai, Cole, fariam qualquer coisa por mim. Isso não dói, Lila. Saber que você já perdeu? Como se quisesse cravar a faca mais fundo, meu pai apareceu na porta. Ele passou um braço em volta da cintura de Mia, puxando-a para perto, e os dois foram embora juntos, me deixando sozinha com minha raiva. Peguei meu telefone com as mãos trêmulas e enviei uma única mensagem para Cole. Então esperei. Minutos depois, sons de gritos e brigas encheram a casa. Enquanto o caos reinava lá fora, eu saí da cama, ignorando o sangue escorrendo dos meus joelhos, e fugi noite adentro. A estrada descendo a colina estava escura como breu. Mas pela primeira vez em dias, senti algo próximo de esperança. Quando finalmente desabei, minhas roupas estavam encharcadas de sangue e faróis apareceram à distância. A porta de um carro bateu e alguém correu em minha direção. Antes que eu pudesse ver quem era, caí em seus braços e perdi a consciência. Sonhei com a primeira vez que conheci Mia. Ela era filha da governanta que trabalhava na mansão vizinha. Todos os dias, eu a via encolhida perto dos canteiros perto do muro, esperando a mãe terminar o turno. Ela parecia tão lamentável naquela época que a convidei para brincar. No ensino médio, me apaixonei por Cole Parker. Naquela época, Cole era um menino de ouro, bonito, rico e o centro das atenções em nossa escola particular de elite. Como herdeiro de uma das famílias mais ricas de Linton City, ele era adorado por todos. Eu era obcecada por ele. Fiz tudo o que pude para me aproximar dele, jogando fora meu orgulho e dignidade no processo. Ele adorava correr, então contratei um instrutor para me ensinar a dirigir. Só para impressioná-lo na pista. Ele adorava festas selvagens.
Então eu passava noites sem fim organizando as reuniões mais extravagantes, sempre inventando novas maneiras de mantê-lo entretido. Mesmo quando ele brigava, eu estava ao seu lado, arriscando minha segurança para acalmar as coisas e garantir que seu comportamento imprudente não irritasse sua família. Por fim, nossas famílias concordaram com o noivado. Todos diziam que éramos a combinação perfeita, um casal poderoso destinado à grandeza. Eu também acreditei. Ninguém mais poderia amar Cole como eu. Ninguém mais estaria disposto a remodelar a própria vida, sacrificar tudo e agir de forma tão absurda só para fazê-lo feliz. Mas a realidade tinha outros planos. Isso me atingiu no rosto com uma clareza brutal. Algumas pessoas não precisam levantar um dedo para conseguir o que querem. Elas não se importam com regras, moralidade ou lealdade. Elas simplesmente ficam paradas. E tudo cai do céu. E a família da qual eu sempre tive tanto orgulho, ela se desfez em nada com um único aceno de mão. Que absurdo. Que patético. E eu não tinha como revidar. No final, tudo o que eu conseguia ver no meu sonho era o sorriso distorcido e triunfante de Mia. Ela se inclinou para perto, sua voz venenosa e cruel. Layla Reis, vou garantir que você perca tudo. Você vai acabar como nada mais do que um vira-lata na rua. Acordei assustada, com o corpo inteiro tremendo de dor. Por um momento, minha visão ficou turva. Mas quando pisquei, comecei a entender o que estava ao meu redor. Eu estava em um quarto amplo e lindamente decorado. Os móveis elegantes tinham um charme antigo. E o leve aroma de canja de galinha enchia o ar. Um carrinho pequeno estava ao lado da cama, segurando uma panela de cerâmica em um pequeno fogão, fumegando suavemente. Uma pilha de bandagens e pomadas repousava perto. Tentei levantar a mão, estremecendo ao notar a agulha intravenosa, presa com fita adesiva na minha pele machucada. Alguém havia tratado meus ferimentos com cuidado. Não muito longe da cama, uma figura alta estava parada perto da janela, de costas para mim. Usava uma camisa preta simples que lhe caía perfeitamente, realçando seus ombros largos e seu corpo esguio e poderoso. Mesmo por trás, havia um ar inconfundível de dominância nele. Um corpo bruto e indomável. Eu me mexi um pouco, e uma dor aguda percorreu meu corpo, forçando um gemido baixo dos meus lábios. O homem perto da janela se virou ao ouvir o som. Nossos olhos se encontraram e, por um momento, minha mente ficou em branco. Eu não conseguia acreditar. O homem que me salvou não era outro senão o inimigo de Cole Parker, Sebastian Ford. Por causa de Cole, a família Reis sempre teve problemas com os Fords. Para alguém como Sebastian, a família Reis era insignificante, mal digna de sua atenção. E, no entanto, lá estava eu, deitado em sua cama. Sr. Ford, eu resmunguei. Minha voz rouca e áspera, assustando até a mim mesmo. Sebastian não respondeu. Ele apenas olhou para mim antes de se virar novamente para a janela. Obrigada por me salvar, eu disse sem jeito, lutando para preencher o silêncio. Sinto muito por lhe causar problemas. Eu até dormi na sua cama. Você não deve ter descansado nada. Ainda sem resposta. O silêncio era insuportável. Mordi o lábio e tentei me levantar, mas, no momento em que meus pés tocaram o chão, minhas pernas cederam e quase desabei. Consegui me recompor e me sentei novamente, envergonhada. Eu tenho certeza de que você ouviu sobre o que aconteceu com a minha família, eu disse, forçando-me a falar. Eu sei que a maioria das pessoas está me evitando agora, mas você me ajudou mesmo assim. Sou muito grata. Prometo que irei embora o mais rápido possível. Não quero causar mais problemas para você. Sair e ir para onde? A voz fria e autoritária de Sebastian cortou a sala como uma faca. Fiquei congelada, pega de surpresa pela sua reação repentina. O quê? Eu gaguejei. Ele se virou para mim, com os olhos escuros, penetrantes e inflexíveis. Um sorriso irônico surgiu no canto dos seus lábios. Para onde exatamente você planeja ir, Lila? Voltar para Cole? Ou para aqueles seus pais sugadores de sangue? Abri a boca para responder, mas não obtive resposta. A verdade é que eu não sabia. Abaixando a cabeça, olhei para minhas pernas enfaixadas, sentindo uma mistura de vergonha e arrependimento. Talvez eu fique num hotel por enquanto, murmurei. Pela primeira vez, me arrependi de não ter comprado uma casa própria. Mas mesmo que tivesse, teria sido com dinheiro da família Reis. Dinheiro que nunca me pertenceu de verdade. Layla Reis, disse Sebastian de repente, com um tom ilegível. Instintivamente, olhei para cima. Você se lembra do que eu te disse antes? Ele perguntou, sua voz baixa e comedida. Eu te avisei que Cole não era o homem certo pra você. Eu disse que seus pais nunca seriam seu porto seguro. E como você respondeu? Você me chamou de mentiroso manipulador. Me acusou de usar você para destruir Cole. Suas palavras me atingiram como um soco no estômago. Naquela época, eu era tão cega, tão ingênua. Agora, sua sinceridade direta só me fazia querer me esconder num buraco e desaparecer. Eu nunca precisei que você fosse meu peão para derrubar Cole Parker. Ele continuou com a voz cortante. Você não é tão importante. Mas por algum motivo, não consegui mais me conter. O peso de tudo, a humilhação, a traição, a dor, desabou sobre mim. Você tem razão, eu disse amargamente, com a voz trêmula. Eu estava cega. Confundi lixo com tesouro, e agora estou pagando o preço. Todos em Linton City me veem como uma piada. Se eu sair, provavelmente vou me afogar na saliva deles. A sala ficou em silêncio. Sebastian me estudou por um momento, sua expressão ilegível. Assim que me preparei para outro comentário cortante, ele se virou e seu olhar voltou para a janela. Case comigo, Poy, ele disse de repente. Olhei para ele, atordoada. Por um momento, esqueci a dor que percorria meu corpo maltratado. Ou talvez o remédio que Sebastian Ford me dera já estivesse fazendo efeito. A expressão de Sebastian mudou. Seu maxilar se apertou como se ele tivesse se decidido. Lentamente, ele deu um passo à frente e se inclinou, seu rosto tão perto. Ao meu que eu podia sentir sua respiração contra minha pele. O pânico cresceu dentro de mim e, instintivamente, me inclinei para trás, apenas para perder o equilíbrio e cair no colchão macio atrás de mim. Minha mente ficou em branco. Fiquei ali, congelada como uma marionete cujas cordas foram cortadas. Completamente à sua mercê. Mas em vez de me tocar, Sebastian estendeu a mão por cima da minha cabeça e pegou algo do outro lado da cama. Um telefone com uma capa rosa, brilhante que vibrava furiosamente. Eu nem tinha percebido que estava tocando. Sem pedir minha permissão, Sebastian deu um sorriso malicioso e apertou o botão do viva voz. A voz de Cole Parker soou através do telefone, áspera e condescendente. Obrigada por me ligar ontem. Lila, se você continuar sendo tão sensata, talvez possamos continuar com o casamento. Revirei os olhos com tanta força que pensei que eles poderiam ficar presos. Nunca conheci ninguém tão descarado em toda a minha vida. Virei a cabeça, apenas para encontrar o olhar de Sebastian. Nossos rostos estavam tão próximos que nossas respirações se entrelaçavam. O ar entre nós denso com tensão. Eu podia ver cada cílio emoldurando seus olhos escuros. Cada detalhe de suas feições angulares. Lila, o que você está fazendo? Por que você não está dizendo nada? A voz impaciente de Cole cortou o momento. Sua irritação sangrando através obriguei-me a me concentrar. Falando antes que pudesse pensar muito. Por que você não se casa com a Mia, Cole?
Não seria perfeito? Ela já é sua preciosa amantezinha. Ou será que é porque, lá no fundo, você não a respeita? Fiz uma pausa, deixando o veneno na minha voz penetrar. Então seu amor pela Mia é tão superficial quanto tudo o mais em você. Que pena, Cole. Que desperdício. Uma amante barata e um cachorro traidor. Uma combinação feita no inferno. Recusei-me a olhar nos olhos de Sebastian, preferindo olhar para o teto enquanto falava, tentando me distrair do calor que emanava dele. Lila Reis, do que diabos você está falando? Cole retrucou, sua voz aumentando de raiva. Pare de falar bobagens e saiba o seu lugar. Essa foi a gota d'água. Antes que eu pudesse pensar em uma resposta, Sebastian soltou uma risada baixa e zombeteira. Um som tão casual, mas áspero, que me deu arrepios na espinha. Cole congelou imediatamente do outro lado da linha. Seu silêncio rapidamente substituído pela fúria. Quem está com você, Lila? Tem outro homem aí? Eu já estava farta. Lidar com os dois ao mesmo tempo era demais. E com Sebastian ainda meio inclinado sobre mim. Eu não estava em condições de pensar com clareza. Não é da sua conta. Eu respondi bruscamente, encerrando a ligação com um toque rápido na tela. Voltei-me para Sebastian, encontrando seu olhar penetrante. Suas feições marcantes eram ainda mais marcantes sob a luz fria e branca do quarto. Sua expressão indecifrável. Sr. Ford, eu disse, minha voz tremendo um pouco, mas firme o suficiente. Sua oferta ainda está de pé? Seus olhos escureceram. Sua expressão endureceu em algo que eu não conseguia decifrar. Claro, ele disse com a voz firme. Assenti, hesitei por um momento, e então lentamente estendi meus braços para envolvê-lo em seu pescoço. Então vamos nos casar, eu disse baixinho. Não me importava por que Sebastian Ford queria se casar comigo. Minha vida já estava cheia de mentiras e traições. Àquela altura, qualquer pessoa no mundo estava mais segura do que as pessoas, que eu um dia chamei de família. Além disso, em toda a cidade de Linton, apenas Sebastian Ford tinha poder para enfrentar os Parkers. Os dias seguintes passaram rápido enquanto eu me recuperava na casa do Sebastian. Assim que me recuperei o suficiente para me movimentar, a primeira coisa que fizemos foi ir à prefeitura para assinar a certidão de casamento. O processo foi frio e mecânico, mais parecido com um acordo comercial do que com um casamento. Sebastian nem ficou depois. Ele foi para o aeroporto assim que terminamos. Não me importei. Nesse arranjo, eu era claramente a mais beneficiada. Sebastian me deu uma tábua de salvação quando eu estava no fundo do poço, e por isso eu era grata. Depois de vê-lo partir, decidi que era hora de retornar à propriedade Reis. Desta vez, cheguei com 2 guarda-costas que Sebastian havia designado para mim. A presença deles era impossível de ignorar. Moviam-se com determinação, seus passos exalando autoridade. No momento em que entrei pela porta da frente, meu pai atirou uma bengala em mim. Mal tive tempo de reagir, mas um dos guarda-costas deu um passo à frente. Pegou a bengala no ar e se posicionou protetoramente na minha frente. Você tem muita coragem de voltar aqui, sua pirralha! Gritou meu pai com o rosto vermelho de fúria. O quê? Você acha que contratar guarda-costas te torna intocável? Você os trouxe aqui para espancar seu próprio pai? Não vacilei, encarando seu olhar com fria indiferença. Foi quase surreal. Antes da festa de noivado, eu era a filha querida da família Reis. Agora, num piscar de olhos, fui jogada no inferno. Cercada por pessoas que antes sorriam para mim. Mas agora revelavam suas verdadeiras e monstruosas faces. Tudo por causa da Mia. Tudo por causa dela, minha suposta família se voltou contra mim, mostrando suas presas como animais selvagens. Voltei para te contar uma coisa. Eu disse calmamente, minha voz desprovida de emoção. Eu me casei. Meu pai congelou, sua raiva dando lugar à confusão. Por um momento, seu rosto ficou uma confusão de emoções conflitantes. Ele parecia querer rir, mas o constrangimento da situação o fez lutar para controlar a expressão. Casada? Bem, isso é... Bom, eu acho. Bom. Minha mãe apareceu no topo da escada, com o rosto coberto por uma máscara facial. Ela desceu graciosamente, agindo como se nada tivesse acontecido. Sua voz era calorosa e afetuosa, quando ela estendeu a mão para mim. Lilas, querida, por que você ainda está chateada com sua mãe? Vem cá, vamos às compras. Eu compro umas joias novas para você. Dei um passo para trás, evitando sua mão estendida. Não há necessidade, eu disse friamente. Um dos guarda-costas me entregou um cheque, que coloquei cuidadosamente na mesa de centro. Este cheque é de 50 milhões, eu disse, com a voz firme. Calculei o custo de tudo o que você gastou comigo nos últimos 20 anos. Este valor deve cobrir tudo, e mais um pouco. Meus pais congelaram, olhando para mim em silêncio e atordoados. O que você está dizendo? Meu pai gaguejou. Dei de ombros e me afastei. Considere isso o preço da minha liberdade. De agora em diante, não sou mais sua filha. Terminamos. O rosto do meu pai ficou vermelho de raiva quando ele arrancou a conta da mesa. Sua ingrata. Quem te fez fazer isso? Foi o Cole? É o jeito dele se vingar de mim por causa da Mia? Quase ri do desespero dele. Ele ainda achava que era por causa do Cole. Olhe o nome no cheque. Eu disse calmamente. Confuso, ele entregou o cheque para minha mãe, que olhou para ele antes que seus olhos se arregalassem em choque. Lila-me, ela sussurrou com a voz trêmula. Por que esse cheque tem o nome de Sebastian Ford? Eu sorri levemente. Meu tom era leve, mas distante. Porque foi com essa pessoa que me casei. Eu deixei a propriedade Reis. Ignorei os gritos e xingamentos que seguiam atrás do carro enquanto eu ia embora. Pela primeira vez em um tempo que pareceu uma eternidade, o peso sufocante no meu peito se dissipou. Mesmo que só um pouquinho. Era como se eu finalmente pudesse respirar novamente. Eu tinha planejado anunciar meu casamento nos meus próprios termos quando voltasse para a casa do Sebastian. Talvez postar algo nas minhas redes sociais. Mas o Sebastian, como sempre, estava um passo à minha frente. Ele já havia feito o anúncio. Em meio ao caos das manchetes sobre os escândalos de Cole Parker, Mia e meu pai, Sebastian Ford roubou os holofotes sem esforço. Por um momento, nem o reconheci. A postagem era simples, mas imponente. Uma foto da nossa certidão de casamento, segurada casualmente em sua mão. Ao fundo, pinturas. Uma obra que criei na adolescência durante uma exposição internacional de arte. Criança prodígio, era o rótulo que me atribuíam. Quando minha vida ainda era minha. Mas aqueles dias foram soterrados por anos de perseguição ao Cole e de ser moldada para ser a filha perfeita dos reis. Em algum momento do caminho, eu me perdi completamente. Sebastian me marcou no post. Sua legenda foi sucinta, mas pessoal. Primeira paixão aos 16 anos. Sonho realizado aos 26 anos. Fiquei olhando para as palavras por um longo tempo, incapaz de descobrir se era um movimento calculado ou algo genuíno. Enquanto eu ainda tentava entender, a postagem já havia se tornado viral. A sessão de comentários explodiu, ultrapassando 1 milhão de reações em sem tempo. O maior drama deste ano tinha acabado de ganhar. Uma reviravolta inesperada. Nosso casamento. Hesitei por um momento, depois gostei da postagem. Compartilhei e adicionei meu próprio comentário. Este é o verdadeiro desejo do meu coração.
Meu único e verdadeiro. Não demorou muito para o nome de Cole aparecer no meu telefone. Lila Hayes, você enlouqueceu? Nana lhe perguntou assim que atendi. Você realmente foi até o fim? Não me diga que o homem com quem falei ao telefone naquele dia era Sebastian Ford. Você esteve envolvida com ele esse tempo todo? Sua enxurrada de perguntas era tão absurda que não conseguia evitar rir. A audácia. Como se ele fosse um injustiçado. O que foi, Cole? Perguntei, ironicamente. Chateado por eu não estar sentada esperando você voltar rastejando. Você já tornou público seu caso com a Mia. E ainda assim acha que tem o direito de me questionar? Não acha isso um pouco hipócrita? Você está envergonhado, não é? Continuei, minha voz cheia de sarcasmo. Ou talvez a ideia de eu me casar com outra pessoa tenha machucado seu ego frágil. A voz de Cole se elevou, cheia de frustração. Lila, você não tem ideia do que fez. Você ao menos sabe que tipo de homem é Sebastian Ford? Acha que ele realmente se importa com você? Ele só está te usando para me atingir. Dei uma risada aguda, nada impressionada. Uau, Cole, eu disse. Eu não sabia que tinha tanto poder. O suficiente para justificar que alguém me usasse para vingança. Mas sabe de uma coisa? Eu realmente espero. Antes que ele pudesse responder, desliguei e bloqueei seu número imediatamente. Pela primeira vez em semanas, me senti mais leve. Aliviada, comecei a vagar pela casa de Sebastian, absorvendo o luxo silencioso do espaço. Ninguém me impediu. Os funcionários, claramente informados sobre a minha identidade, trataram-me com o mesmo respeito que demonstraram por Sebastian. Explorei andar após andar até chegar ao nível superior. Ali, parada em frente a uma porta fechada, hesitei. Lila Hayes, uma voz chamou atrás de mim. Tem certeza de que quer entrar? Assustada, me virei e encontrei Sebastian parado no topo da escada, com seus olhos escuros fixos em mim. Você voltou? Perguntei surpresa. Achei que você estivesse em viagem de negócios. Ele sorriu, uma expressão suave e inesperadamente gentil, que eu nunca tinha visto antes. Eu cancelei. Ele disse simplesmente. Percebi que deixar você aqui para enfrentar a tempestade, sozinha não era algo que um marido deveria fazer. A palavra marido me pegou de surpresa, me deixando sem palavras. Antes que eu pudesse processar, ele cruzou a distância entre nós. Sua presença imponente como sempre. Instintivamente, dei um passo para trás até que meus ombros pressionaram a porta fechada. Estávamos tão perto agora que eu podia ouvir as batidas do seu coração. Ou talvez fosse apenas as minhas, martelando no meu peito. Sem dizer uma palavra, Sebastian estendeu a mão e abriu a porta. Tentei entrar, mas ele me puxou de volta para seus braços, me segurando firmemente. Quando virei a cabeça para olhar para dentro da sala, congelei. As paredes estavam cobertas com minhas pinturas. Cada peça que criei, da infância à idade adulta, estava lá. Algumas eu nem lembrava. Você... Comecei, com a voz falhando. Uma sensação estranha e inexplicável tomou conta de mim. Uma mistura de descrença e algo mais profundo que eu não conseguia nomear. Sebastian se aproximou, seus lábios roçando meu ouvido enquanto ele sussurrava. Você sempre foi minha obsessão, Lila Hayes. Cole Parker ficou furioso e, dessa vez, não escondeu. Ele lançou um ataque calculado à família Hayes, mirando sua empresa com precisão implacável. Depois de apenas algumas rodadas, a Hayes Corporation estava em ruínas. Os preços das ações despencaram por vários dias consecutivos. E meu pai, que sempre se orgulhou, foi finalmente forçado a engolir seu orgulho e veio para a mansão de Sebastian Ford. Aconteceu que Sebastian estava em casa naquele dia. Ele estava me ajudando com meu cabelo, massageando cuidadosamente óleos essenciais em cada fio. Sentei-me lá, mastigando preguiçosamente uma tigela de frutas, completamente despreocupada com o caos lá fora. Quando meu pai entrou e nos viu, ficou paralisado por um instante, com a expressão estranhamente distorcida enquanto seu olhar se alternava entre nós. Após uma pausa constrangedora, forçou um sorriso e disse: Genro, ver como você e a Lila se dão bem me tranquiliza. Somos todos uma família agora. Então você não pode ficar parado assistindo à falência da Hayes Corporation, certo? Sebastian nem olhou para ele. Ele manteve o foco no meu cabelo, penteando meticulosamente cada mecha como se meu pai nem estivesse ali. O silêncio se estendeu, espesso e sufocante. Justo quando o sorriso forçado do meu pai começou a vacilar, Sebastian finalmente falou, seu tom tão frio quanto gelo. Richard Hayes, acho que você está confuso. Quando me casei com Lila, deixei bem claro que ela cortaria todos os laços com sua família. Seu garoto de ouro para uma aliança era Cole. Ele é seu genro, não eu. Se você tem poucos candidatos para o casamento, talvez seja a hora de voltar para casa e ter outro filho. O rosto do meu pai congelou em descrença. Ele claramente não esperava que Sebastian o humilhasse tão descaradamente. Sua expressão rapidamente se transformou em raiva quando ele se virou para mim e gritou: Lila, vem cá! Precisamos conversar, só nós dois. Eu não me mexi. Em vez disso, revirei os olhos e recostei na cadeira, completamente desinteressada. Sebastian acenou com a mão e 2 guarda-costas entraram na sala, agarrando meu pai pelos braços. Minha esposa não quer falar com você, disse Sebastian secamente. Ela tem um quadro para terminar. Por favor, vá embora. Levantei uma sobrancelha. Dei uma última olhada para meu pai e fui andando até o estúdio, ignorando seus gritos enquanto os guarda-costas o escoltavam para fora, enquanto o mundo lá fora estava envolvido em uma tempestade de manchetes e escândalos. Eu não tinha interesse em nada disso. Os anos que perdi perseguindo Cole e interpretando a filha perfeita dos Hayes haviam enfraquecido minhas habilidades. E voltar a pintar foi mais difícil do que eu esperava. Mas pela primeira vez em muito tempo, senti que estava fazendo algo por mim mesma. A luta valeu a pena. Enquanto isso, Sebastian estava ocupado desmantelando o mundo de Cole. Após destruir a Hayes Corporation, Cole se tornou o próximo alvo de Sebastian. Como um caçador à espreita de sua presa, Sebastian atacou com precisão e crueldade, forçando Cole a um fracasso após o outro. Acontece que Sebastian já havia se esquivado da família Parker por consideração por mim. Quando soube do meu noivado com Cole, desistiu de todos os seus planos contra os Parker e mudou seu foco para outro lugar. Mas agora, sem nenhuma razão para se conter, e com o desejo de me vingar, Sebastian não hesitou em ir direto à jugular. A pressão era grande demais para Cole suportar. Ele foi forçado a recuar, e rapidamente se espalhou a notícia de que a família Parker já estava preparando um novo herdeiro para substituí-lo. Encurralado, Cole voltou suas frustrações para Mia, segundo rumores nos círculos da elite. Ele a trancou em um apartamento, efetivamente aprisionando-a. Qualquer desobediência da parte dela lhe rendia uma surra. A outrora arrogante Mia, que se pavoneara com tanto orgulho enquanto arruinava minha festa de noivado, agora era uma sombra. Meu trabalho duro valeu a pena. Minha pintura chegou à fase final da competição internacional e, para comemorar, acompanhei Sebastian a uma gala empresarial. No meio da noite, comecei a me sentir um pouco sufocada e decidi sair para o terraço para tomar um pouco de ar. Não fiquei sozinha por muito tempo. Uma figura emergiu das sombras e agarrou meu pulso com força. Lila, disse Cole, com a voz baixa e intensa. Vou te dar mais uma chance. Deixe Sebastian e volte para mim.
Vou te tratar bem dessa vez. O que você diz? Puxei minha mão e olhei feio pra ele. Você deve estar delirando, eu disse friamente. Se você está doente, vá ver um médico. Eu me virei para sair, mas ele entrou na minha frente, bloqueando meu caminho. Você me pertence, Lila Reis. Ele sibilou. Mesmo que eu tenha trapaceado, você ainda é minha. Antes que eu pudesse responder, um cheiro estranho tomou conta do ar. Minha visão ficou turva e tudo ficou escuro. Quando acordei, estava em um prédio inacabado, com paredes de concreto aparente. Na minha frente, amarrada a um pilar de cimento, estava Mia. Ela estava se debatendo contra suas restrições. Seus gritos abafados quase inaudíveis através do fita adesiva sobre a boca dela. Cole estava por perto, com um taco de golfe na mão e um sorriso perturbador no rosto. Lila Collier, disse ele, num tom quase brincalhão. Sabe o que eu mais odeio? Traição. Você não se casou com outra pessoa. Você se casou com ele. Por sua causa, perdi tudo. Então me diga, como devo retribuir isso? Eu recuei rapidamente, o pânico crescendo em meu peito. Cole, você é louco. Isso é um crime. Ele soltou uma risada dramática. E daí? Eu já cheguei ao fundo do poço. Mas vou te dar uma última chance. Volte para mim e vamos fingir que nada disso aconteceu. Ficaremos noivos de novo. Viveremos felizes para sempre. O que você diz? Balancei a cabeça furiosamente. Você está sonhando! Seu sorriso se transformou em algo mais sombrio, mais ameaçador. Imaginei que você diria isso. Ele disse suavemente. Acho que isso significa que você ainda está preso a esse lixo aqui. Ele gesticulou em direção a Mia, que estava tremendo, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Sem problemas, continuou Cole, levantando o taco de golfe. Eu cuido dela pra você. Os gritos abafados de Mia ficaram mais altos enquanto ela se debatia contra as amarras. Pare! Eu gritei. Cole fez uma pausa e se virou para olhar para mim. O quê? Você quer fazer isso sozinha? Ele perguntou, seu tom de zombaria. Por mim, tudo bem. Para meu horror, ele desamarrou Mia e a empurrou em minha direção. Lute, ele disse com um sorriso frio. Vamos ver quem sai por cima. Naquele momento, percebi que Cole tinha perdido completamente a cabeça. Pensei em tentar argumentar com Mia, para sugerir que nos uníssemos contra ele. Mas eu tinha esquecido de uma verdade simples. Quando você está lidando com um louco, as pessoas ao redor dele são igualmente perigosas. Antes que eu pudesse reagir, as mãos de Mia estavam em volta do meu pescoço, apertando mais forte a cada segundo. Lila Reis, eu vou te matar. A única maneira de eu ter paz é se você estiver morta. Eu podia sentir o ar rareando, meus pulmões queimando enquanto eu lutava contra seu aperto. Não importa o quão desesperadamente eu lutasse, era inútil. Quando o mundo ao meu redor começou a ficar confuso, e pensei que morreria ali mesmo. A pressão no meu pescoço diminuiu de repente. Mia tossiu violentamente e sangue espirrou no meu rosto. Atrás dela estava Cole Parker, segurando uma faca que agora estava enterrada em seu peito. Seus olhos se arregalaram em choque, e ela caiu no chão, sem vida, com o sangue se acumulando ao redor dela. Cole deixou a faca cair no chão, com os olhos arregalados e desnorteados. Agachou-se diante de mim, segurando meu rosto com as mãos trêmulas enquanto tentava respirar. Lila, ele murmurou, sua voz suave e maníaca. Agora podemos finalmente ficar juntos. Vamos fugir, só nós dois. Vai ser perfeito, não acha? Ele havia perdido completamente o controle. Olhei para ele horrorizada, engasgando com as únicas palavras que consegui encontrar. Você é louco! Os lábios de Cole se contorceram em um sorriso doentio. Se eu não posso ter você, ninguém mais terá. Se você não for minha... Então você por morrer. Ele se abaixou e pegou a faca ensanguentada novamente. Antes que ele pudesse se mover, a porta se abriu com um estrondo ensurdecedor. A sala se encheu de gritos enquanto policiais entravam, com armas em punho. Atrás deles estava Sebastian Ford, seu rosto pálido mas determinado. O alívio me inundou como uma onda. Eu tropecei para frente, caindo nos braços de Sebastian, com meu corpo inteiro tremendo. Na penumbra, o pequeno dispositivo de rastreamento escondido na presilha do meu cabelo brilhou fracamente. Cole Parker foi condenado à morte. Ele pediu para me ver uma última vez. Eu tinha coisas mais importantes para fazer. Minha